Unidade 1. História da educação de surdos e perspectivas atuais. É necessário que a gente compreenda a história do surdo e estude ela agora de forma diferenciada mesmo, porque ela aconteceu de forma diferente da educação dos ditos normais. No século XVI, o ensino era focado na escrita. Então, se ensinava ao surdo a modalidade escrita da língua oral. Por que eu falo de língua oral? Porque eu estou fazendo a nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa, ela é uma língua oral, então ela é um contraponto à língua de sinais, que é uma língua sinalizada. Amann, ele trabalhava com leitura labial, tá? E Cardano, ele ensinava a escrita da língua oral. Ponce de Leon, ele fazia o ensino da escrita de nomes de objetos. Lepé, ele já descobriu o método gestual. Então, se você observar, a maioria dos estudiosos, dos educadores de surdos da época, eles trabalhavam mais com o trabalho da língua oral, seja ensinando escrita, seja ensinando a modalidade da língua oral através do ensino da leitura labial. Então, o ensino dessa leitura labial era basicamente ensinar a ler os lábios para que as pessoas começassem, para que o surdo entendesse o que as pessoas estavam dizendo através dos movimentos dos lábios. Mas aí Lepé fez algo diferente, ele na convivência dele com os surdos, ele percebeu que os surdos criavam gestos para se comunicar. E aí foi criado, já aí a gente já tem a presença de língua de sinais. Acontece que no século XIX, na Europa e no Brasil, já houve um movimento contrário à aceitação desses sinais. Porque se entendia que os surdos viviam num mundo em que a maioria das pessoas eram falantes de língua oral. E que por conta disso ele tinha que aprender a falar. Então veio todo um movimento em prol do oralismo. Então o que significa esse oralismo? Esse oralismo é ensinar o surdo a falar. E aí várias medidas foram tomadas, como criação de aparelhos auditivos para amplificação do som. Professores foram formados para ensinar o surdo a falar. E aí a maior parte do tempo os professores ficavam ensinando o surdo a falar. Acontece que com o passar do tempo, tanto na Europa como no Brasil, que é informações mais específicas vocês vão ter lá no livro, fosse percebendo que o surdo, ele não estava aprendendo a falar bem, nem todo surdo aprendia, só alguns, e ele não estava aprendendo os conteúdos escolares. E aí, muitos surdos sempre estavam em uma média de 4 anos atrasado em relação ao aluno ouvinte. Então, quando um aluno ouvinte já chegava no 5º ano, o surdo estava entrando ainda no 2º ano. Então, a gente tinha uma média de atraso de 4 anos de escolaridade. Então, para a educação, a oralização não estava cumprindo a obrigação de educação dessa pessoa surda. Sem se falar que muitos desistiam de estudar, muitos desistiam de ser oralizados, que como já existiam escolas estruturadas, com um método que antes era chamado gestual, esses surdos que utilizavam isso foram banidos das escolas e os surdos ficaram sem opção de comunicação. Então, uma série de problemas foram causados devido à imposição do oralismo, que foi feito através da adesão dos educadores surdos em um congresso que é conhecido como Congresso de Milão, E em 1800 foi instituído o método oralista. O Brasil só em 1960 é que foi praticar o oralismo puro, mas foram 100 anos de tentativa de trazer o surdo, de incluir o surdo através da oralização dele. Então, o problema estava no surdo nessa época. É ele que não escuta, é ele que não é igual à maioria, então é ele quem tem que se adaptar. E é ele que tem que buscar
aprender os conteúdos de maneira que ele consiga, em alguma hora, acompanhar o aluno ouvinte. Então, o surdo ele só ia conhecer os conteúdos escolares depois que ele falasse. E aí o surdo que não falava, ele não conseguia acompanhar conteúdos escolares nunca. E a formação escolar dele ficava muito comprometida. Como se percebeu esse problema, então veio uma nova tentativa já no século XX da comunicação total. Essa comunicação total é a tentativa de comunicação com o surdo através da língua oral, mas utilizando diversos outros recursos para que ele conseguisse compreender a mensagem que estava sendo passada. Então a ideia era o seguinte: eu vou ensinar ao surdo, vou falar para ele e ele vai entender, porque eu vou usar figuras, eu vou fazer sinais e todo o recurso visual que eu puder utilizar para ajudar. Mesmo assim, a cobrança ainda era feita muito fortemente, a estimulação era muito fortemente para a fala. E aí, através de um estudo, de observação de sala de aula, foi visto que o surdo não estava aprendendo nenhuma das línguas. Era aceito já os sinais em sala de aula, mas só que era trabalhada a estimulação da oralização. E aí o surdo não aprendia nenhuma língua oral e nem aprendia a língua dele, porque ele não amadurecia na língua dele e nem ele amadurecia na língua oral. Ele não tinha acesso a nenhuma das duas estruturas. Você querer dizer, o menino pega a bola, e aí você fala, o menino pega a bola e mostra uma bola. Se ele conseguir fazer a leitura labial da palavra bola e ele olhar para a bola, ele vai entender que ali está sendo dito algo sobre a bola. Mas ele não vai compreender que o menino pega a bola. Então toda a estrutura está sendo comprometida. Nem está sendo respeitada a estrutura da língua de sinais, nem está sendo respeitada a estrutura da língua portuguesa, porque ele não consegue aprender toda a estrutura da língua portuguesa com a oralização, sem se falar que o ensino ficava muito lento. Devido à ineficácia desses dois métodos, então foi adotado o bilinguismo. É uma filosofia em que se entende que o surdo ele pode aprender duas línguas. Então ele vai aprender, no caso do Brasil, a língua portuguesa e a língua de sinais, que no Brasil é Libras, língua brasileira de sinais. Só que a gente está nesse processo agora. O surdo tem que aprender essas duas línguas. Só que quando se trata de língua portuguesa, que é uma língua oral, não existe a exigência de que ele aprenda a falar a língua portuguesa. Se ele optar por falar, se ele quiser aprender, se a família quiser que ele aprenda, porque até determinada idade essa é uma decisão da família, então ele vai fazer fonoterapia, ele vai fazer todo o tratamento de oralização, que em geral é feito com fonoaudiólogos. Se ele não quiser, não tem problema. Ele não é obrigado a ser oralizado porque ele vai ter a Libras para se comunicar. E ele tendo a Libras diante de outra pessoa que tem a Libras, ele vai ter condições de se comunicar normalmente. Então ele vai aprender o que é necessário que ele aprenda, é a língua escrita da língua portuguesa. Porque a gente entende que a gente vive num mundo letrado e que muitas produções, por exemplo, as informações em geral através de panfleto, que é feito panfletagem para transmissão de informação, é feita através da língua escrita da língua portuguesa. Então é necessário que ele tenha acesso, sem se falar nos conteúdos escolares, que ele vai ter um livro, todos os livros que ele vai ter acesso são escritos em língua portuguesa, embora já haja adaptações de livros, já haja traduções de livros, como acontece no curso de Letras Libras, à distância, tanto da Universidade de Santa Catarina como da Universidade Federal da Paraíba. E ele tem que aprender também a Libras, que é a sua língua, que também existe a sua modalidade escrita, como a gente vai ver mais adiante. Nós precisamos também ver a questão da identidade e cultura surda. Então, a língua de sinais é um dos principais fatores
de cultura para as pessoas, né? Então, a língua, ela expressa a cultura. Então, a língua de sinais faz parte da identidade surda, né? E a percepção do surdo, a percepção dele de mundo, é feita através da visão. Por isso que a língua de sinais, ela é sinalizada. Em se tratando de identidade de surdos, nós temos vários tipos, já existe uma nova publicação, mas no livro eu coloquei a publicação que eu tinha acesso na época, e nós temos algumas aí, tá? Mudou também muito pouca coisa. Nós temos a identidade surda, híbrida, incompleta e flutuante. A identidade surda é aquela em que o surdo passa a fazer parte da comunidade surda, se vê como surdo, se aceita como falante de surdo, como falante de Libras, e se aceita como surdo. A identidade híbrida é aquela identidade em que a criança nasceu ouvinte, começou a formar sua identidade como ouvinte, no entanto, ao decorrer do tempo, ela perdeu a audição e teve que construir uma nova identidade. Então, ela fica transitando nos dois mundos. A outra identidade é de transição, que é justamente nesse processo em que o surdo não está se identificando muito bem como surdo, não está se vendo muito bem como surdo, e ele está passando a conhecer esse mundo surdo, e começando a ter contato e se vendo como surdo em parte. A incompleta é aquele que trabalha de acordo com a ideologia ouvintista. O surdo, ele sabe que ele é surdo, que ele deveria ter uma identidade surda, mas ele não acredita. Ele acredita que o surdo tem que ser igual aos ouvintes, porque o mundo é dos ouvintes. A identidade flutuante é aquela identidade em que ele convive com pessoas em comunidades formadas hegemonicamente por pessoas ouvintes. Então, ele sempre vai estar respeitando as normas ditadas pelos ouvintes. Então, ele sempre está numa identidade flutuante.